primeiro assunto que nós vamos debater aqui hoje é muito importante para os profissionais da saúde pública e também para os usuários do Sistema Único de Saúde, que trata-se da gestão dos hospitais e unidades de saúde sob responsabilidade das organizações sociais, que são as OSs, por meio de contratos que são firmados com o governo do Estado. E para esclarecer melhor sobre esse assunto, a Estação de Saúde de hoje conta com a presença da promotora de Justiça do Ministério Público de Goiás, doutora Fabiana Zamaloa, e do advogado do Sindisaúde de Goiás, Jefferson Azevedo. Acevedo. Bom dia, doutora Fabiana. Isso. Seja bem-vinda ao Estação Saúde. Bom dia, Rafael. Bom dia, doutor Jefferson. Bom dia, Néia. Bom dia a todos os que nos ouvem aqui. É uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui hoje para debater esse assunto que é tão caro, tão importante para a sociedade goiana, brasileira, porque impacta diretamente um aspecto que é fundamental na vida de todos, né? Saúde. E é com grande honra que eu quero agradecer, né, a Néia pelo convite de estar aqui hoje para participar desse debate. Bom dia, doutor Jefferson. Seja bem-vindo à Estação Saúde. Bom dia, Rafael. Bom dia, doutora Zamaloa. Bom dia, Néia. Bom dia a todos os ouvintes e todos os espectadores que estão nos acompanhando pelas redes sociais. E vamos para mais um debate. Eu acho que é isso mesmo, né? Acho que todas as pessoas, num momento ou outro, elas vão ter que utilizar a saúde pública. E eu acho que a saúde como um todo perpassa a vida de todos, né? Acho que o SUS é o sistema que automaticamente, quando eu vou num restaurante, quando eu vou numa farmácia, a todo momento eu vou utilizar o SUS no Brasil. Então, eu acho que essa discussão é muito importante para toda a sociedade. Pessoal, antes de nós começarmos aqui, eu só quero aproveitar um momento para pedir você que nos assiste pelas redes sociais, o Sindicato de Saúde de Goiás, para deixar aquele like para a gente. Sua participação aqui conosco é muito importante. Você pode interagir aí fazendo perguntas, comentários, sugestões, enfim, participe conosco, porque o Estação Saúde é nosso. E você que nos acompanha sintonizado aí na Rádio Noroeste 87.9 FM, também é possível participar com a gente aqui do Estação Saúde, mandando sua mensagem pelo WhatsApp no número 99961-9870. Repetindo, hein, pessoal? 99961-9870. Toda sexta-feira a gente está aqui, prepara um conteúdo super atualizado para vocês sobre as principais questões que envolvem a saúde pública, com informações, dicas e entrevistas. Vamos lá então, pessoal. Doutor Jefferson, queria começar por você. As organizações sociais, elas surgiram no Brasil no final da década de 90, o que, de certa forma, nós podemos considerar que é recente, né? Eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre o que é, de fato, essas organizações sociais, e, em especial, essas que atuam na área da saúde, dando um panorama geral aí para a gente. Então, nos anos 90, você teve uma perspectiva de descentralização do Estado, né? De passar algumas responsabilidades do Estado para a iniciativa privada. O Brecht, naquela época, chamava o programa de publicização, né? Então, assim, a ideia era passar saúde, educação, cultura, lazer, ciência e tecnologia também para a iniciativa privada. Segundo a perspectiva deles, era um plano de desburocratização do Estado e você construiria fomento, inicialmente, de parcerias com a iniciativa privada. A iniciativa privada começaria a assumir a responsabilidade de determinados setores. E é assim que surge a lei das organizações sociais, né? Que, inclusive, é cópia do modelo inglês, que vem ser adaptado para o Brasil, e surge essa possibilidade de construir organizações sociais. Seriam organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, que iriam estar gerindo, iriam pegar, na verdade, para gerir serviços públicos, né? No caso especificamente da saúde, a gente tem as organizações sociais, que são habilitadas, né, enquanto organizações sociais pelo poder público, e depois elas vão começar a gerir unidades hospitalares em Goiás, né? Goiás, hoje, praticamente todos os hospitais de grande porte estão na mão das organizações sociais, dos estaduais, né? Alguns municípios também já passaram hospitais para organizações sociais, como Anápolis, Aparecida de Goiânia e tudo mais, passaram para organizações sociais, que seria uma empresa sem fins lucrativos, teoricamente, que faria a gestão desses hospitais, né? Então, a longo prazo também, elas contratariam as pessoas seletistas, pessoas que trabalham de carteira assinada para prestar esse serviço e tudo mais, teriam que dar respaldo sobre isso. O que acontece, eu acho que a doutora pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Que ao longo do tempo a gente vem percebendo que esse modelo também trouxe vários problemas e várias problemáticas em relação à saúde, à condicionalidade, ao direito à saúde, ao atendimento, problemas tanto para
o usuário quanto para o trabalhador, né? E a Neve, consequentemente, sabe muito bem disso, porque atende os trabalhadores que, às vezes, sofrem com o modelo de gestão das organizações sociais que funcionam na saúde no estado de Goiás de longa data. Jefferson e doutora Fabiana, queria, inclusive, aproveitar essa fala do professor Jefferson, doutora Fabiana. Nós tivemos recentemente a ação civil pública, né, que tinha sido impetrada pelo Ministério Público na pessoa da senhora como promotora, julgada improcedente, né, então me parece que todas as nossas esperanças, né, de que pudéssemos mudar a perspectiva da forma como o governo do Estado lida com as organizações sociais e a questão, inclusive, da precarização do trabalho, parece que isso trouxe um pouco, assim, de um banho de água fria, né, nessas nossas esperanças. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão, né, que perspectivas nós temos a partir dessa decisão do juiz, o que vem pela frente, né, o que nós podemos esperar no sentido de garantia dos direitos sociais para esses trabalhadores que atuam nas organizações sociais e que tanto clamam, né, para que possam ter direitos mínimos, como, por exemplo, carteira assinada, que é o que a gente vê não acontecendo nessas quarteirizações, quinteirizações que vêm acontecendo através das organizações sociais. Bom, né, sobre a questão o fato em si, o caso em si, que foi submetido à apreciação do Poder Judiciário, eu não vou fazer uma avaliação, porque eu não estou, né, nesse momento, na promotoria, tem um promotor que está me substituindo, mas, assim, é uma concepção de Ministério Público que vai ser dita aqui, não a posição no caso concreto, certo? Que cabe a ele fazer a análise. Mas, assim, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do que se discute ali, e aí nesse ponto eu falo como a autora da ação, né, que fui eu quem propus a ação em 2012, 2011 ou 2012, não me recordo, que essa questão, ela tem de ser enfrentada do ponto de vista da realidade dos contratos de gestão, e foi isso que foi submetido à apreciação do Poder Judiciário, não somente um modelo abstrato. Não é possível simplesmente analisar isso a partir da decisão do STF, que reconheceu esse modelo como constitucional. De fato, o STF, na ADI 1923, reconheceu que é possível fazer a parceria, que é possível fazer uma parceria de cooperação quando o Estado passa serviços que não são exclusivos do Estado para a iniciativa privada, aqueles que ele presta, que é atribuição sua prestar para a iniciativa privada, num movimento de cooperação. O STF reconheceu que é possível, por quê? Porque esses serviços não são exclusivos do Estado, porque a iniciativa privada também pode prestá-los. E se assim não haveria um impedimento de haver uma cooperação entre o Estado e a sociedade para melhorar a prestação desses serviços. Mas isso não quer dizer que, necessariamente, que qualquer parceria que se faça com a iniciativa privada seja constitucional. Por quê? Porque o STF, nessa decisão, também disse que é possível a parceria, que é possível esse modelo de cooperação, desde que seja garantida a efetividade da prestação dos serviços. E esses contratos, como eles foram celebrados lá em 2012, assim, praticamente não houve tantas alterações, né? O modelo, a estrutura do modelo é praticamente a mesma até hoje, ele me parece que não garante essa efetividade do serviço. E o ponto, para mim, mais difícil, dificultoso e que mais compromete a efetividade da prestação do serviço está exatamente na contratação da mão de obra, na contratação de pessoal. E por que eu digo isso? Porque, pelo modelo que está posto, a OS, ela assume o serviço e contrata, né, no modelo CLT ou de forma terceirizada, quarteirizada, os profissionais para a prestação desse serviço. E isso tem gerado muitos problemas para a continuidade do serviço. Por quê? Porque nós temos visto organizações com muito
pouco comprometimento, né, envolvidas com situações de desvio de recursos que levam o Estado a uma rescisão do contrato, e o Estado fica sem possibilidade de assumir diretamente esse serviço, porque não tem mais pessoal concursado para isso, né, e não pode assumir o pessoal seletista ou terceirizado da organização social. Ou seja, essa possibilidade de descontinuidade do serviço nesse modelo me parece ser um dos pontos mais graves e um dos problemas mais graves desse modelo e que, na minha visão, precisa ser repensado. Doutor Jefferson, em relação a essa pontuação que a doutora Fabiana fez aí da descontinuidade, essa preocupação com os profissionais, né, que trabalham nas OS, como é que fica aí? Você pode trazer para a gente, enquanto advogado de Saúde, a posição dessas pessoas desses profissionais efetivos nomeados pelo concurso, principalmente os que foram nomeados antes, né, da chegada das OS. Como é que fica a situação desses profissionais? Então, o Centro de Saúde tem um levantamento, que as OS começaram a ser instaladas em Goiás, um levantamento dos servidores que estavam nas unidades de saúde, que foram tomados pelas organizações sociais. As organizações sociais também recebem pela quantidade de trabalhadores que tem na unidade, o tamanho da unidade e tudo mais, né? Então, para a OS receber um valor a mais do Estado, ela tentou remover vários servidores que já eram efetivos daquelas unidades de saúde para outras unidades, para contratar seletista e receber o valor em cima do seletista. Então, assim, na própria ação do Ministério Público, apresenta servidores que ficaram sem função, a ver navios, porque não tinham local de lotação, porque as OS simplesmente tiraram eles das unidades. Então, o Centro de Saúde, na época, entrou com algumas ações contra o Estado, pedindo que o servidor continuasse na unidade de saúde onde ele estava trabalhando. Porque ele foi nomeado, ele foi concursado, ele era efetivo e já trabalhava naquela unidade de saúde. E é injustificável você tirar um servidor efetivo que está ali e contratar um seletista só porque é o valor que a OS vai receber a mais. Então, assim, não tem justificativa para isso. Você tem esse tipo de coisa. Outra coisa que o Centro de Saúde recebe constantemente são denúncias em relação a assédio dos servidores efetivos. Então, vocês não vão tirar o servidor de ofício, vocês vão perseguir esse servidor para que ele peça a remoção da unidade de saúde. Então, a situação fica um pouco insustentável para aquele servidor, depois de determinado tempo que ele está lá, ele mesmo pede para sair, porque ele não consegue permanecer ali na gestão do OS. Então, isso também causa o adoecimento dos servidores, né? E a longo prazo, a gente pensar que a ação é de 2012, né, até agora, mais de 10 anos que o Ministério Público propõe a ação, a quantidade de servidores efetivos que já aposentaram, ou que pediram remoção, ou que saem das unidades de saúde. Então, você tem um número menor de servidores efetivos hoje nas unidades de saúde geridas por OS. E eu acho que daí é o problema que a doutora apresenta, né? Se a OS for desqualificada por vários motivos, como a do Hugo mesmo, que já foi várias vezes trocada, o Estado não tem servidor e não tem condição de permanecer e continuar o atendimento da população. Daí é outro problema, que na Constituição fala que a iniciativa privada é complementar no serviço de saúde. Se o Estado de Goiás passa todas as unidades hospitalares de grande porte para a mão das organizações sociais, e por algum motivo essas organizações sociais estão gerindo quase tudo, então, assim, a iniciativa privada não está sendo complementar na saúde. E se essa organização social, por algum motivo, um diretor é cassado, como nós já vimos várias vezes, casos de corrupção, desvio de dinheiro público e tudo mais, e o que é mais absurdo, né? OS que tem compliance, contratam um serviço de compliance, para o ouvinte aí que não sabe o que é isso, é um serviço de verificação, se a empresa está seguindo as normas e tudo mais, corrupção, dinheiro, caixa, tudo mais, assim, está tudo certinho. Eles contratam o serviço de compliance, assessoria, com dinheiro público, e essa mesma OS contratou compliance com dinheiro público, depois de ser acusada pelo Ministério Público de ter corrupção e ter desvio de dinheiro. Então, assim, é um caso absurdo como um todo. Então, essa OS, às vezes, é retirada e o Estado não tem condição, então tem que habilitar uma outra OS a toque de caixa e a gente tem problemática em relação à continuação do serviço. Então, o Centro de Saúde tenta receber os trabalhadores, né, nesse sentido, e apresentar essa denúncia, inclusive, para o Ministério Público do Trabalho, sobre ambiente de trabalho, sobre perseguição e assédio.
Isso. Professor Jefferson, eu até gostaria de aproveitar essa sua fala para perguntar uma questão para a doutora Fabiana. Hoje a gente tem, por exemplo, do lado, aí no almoxarifado, né, do Estado, o que grande parte dos servidores efetivos chamam de depósito de servidores do Estado, porque grande parte deles estão sem função, muitos que são técnicos, auxiliares de enfermagem, praticamente sem nenhuma atividade, porque são obrigados a sair das unidades geridas pelas organizações sociais e a permanecerem, né, sem função em algumas unidades. O Estado não está pagando duas vezes, né, por esse trabalho, mesmo que ele diga que não há função para esse trabalhador, ele não permite que o trabalhador retorne para as organizações sociais, para os hospitais onde eles deveriam estar atuando. Outra queixa que nós ouvimos muito dos trabalhadores, recentemente ouvimos de uma trabalhadora que é técnica de enfermagem, que retornava suas atividades, né, para os hospitais, e ouviu dizer o seguinte: olha, nós só temos lugar nesse hospital se você for trabalhar com pacientes da ortopedia. Mas essa era uma servidora que atuou durante vários anos em UTI neonatal, que tinha uma experiência muito grande no tratamento e no atendimento a crianças graves, mas ela não pôde ser recebida, por exemplo, no ECAD, no materno-infantil, que seria um hospital com características para absorver o trabalho, né, de muita experiência dessa trabalhadora. Não, ela foi colocada num lugar onde ela não tem perfil para trabalhar. O Estado não paga duas vezes por esse serviço, doutora? Com certeza, né? Esse foi um dos argumentos lá em 2012 que foram colocados na ação, e não só nessa, porque existem outras ações e ações específicas relativas a essa questão da mão de obra, que foram propostas, inclusive por outra promotoria, pela minha também teve análises nesse sentido, porque o princípio, um dos argumentos para o trespasse para as organizações sociais, né, da gestão dos hospitais para organizações sociais, foi eficiência, economicidade, e isso não aconteceu, né, por vários aspectos, né, lá naquela época não houve uma verdadeira verificação de valores, de custos de serviço, e outra, essa retirada dos profissionais foi extremamente lesiva exatamente por isso, porque o Estado tinha mão de obra, aliás, naquela época o Estado tinha acabado de fazer um concurso público na saúde, tinha profissionais habilitados, selecionados para isso, e adotou esse modelo na época. Os contratos previam pelo menos 50% de profissionais efetivos, né, nas unidades. Ao longo do tempo, isso foi alterando. Hoje, não há previsão nenhuma de que se mantenha nenhum servidor efetivo, né? Então, isso, de fato, trouxe, na minha opinião, muitos prejuízos para o Estado, e isso foi objeto de ações civis públicas e de ação de improbidade administrativa da minha promotoria também, que, infelizmente, também não foram julgadas até hoje. Ô, Rafael, para complementar isso aí, a pergunta da Néia sobre o Estado pagar duas vezes, quando a gente construiu o Amigos Cure para contribuir, né, o amigo da Corte, os ouvintes, para contribuir com a ação do Ministério Público contra as OS, a gente verificou algumas coisas também que o Estado paga duas vezes. O Estado paga duas vezes quando o valor que a OS recebe é do salário, mais as verbas trabalhistas. Então, o valor a ser depositado do FGTS, o valor indenizatório em relação a quando a pessoa é desligada do trabalho, a OS já recebe esse valor no montante total dela. Só que o que estava acontecendo? Alguns trabalhadores observaram que não estavam tendo os depósitos de FGTS sendo feitos, não pediram decisão indireta. As organizações sociais falaram que não tinha dinheiro em caixa e automaticamente colocavam o Estado como responsável subsidiário. Então, o Estado já havia pago para a OS, para aquele trabalhador, o salário, férias, 13º, tudinho bonitinho, e depois, quando esse trabalhador percebia que estava sendo lesado, porque não estava recebendo seus direitos devidos, ou era desligado e não tinha sua rescisão sendo paga, ele entrava com uma ação na Justiça Trabalhista, a OS falava que não tinha recurso para pagar aquilo e chamava o Estado para pagar aquilo. Automaticamente o Estado pagava de novo para o trabalhador, porque aí de fato o trabalhador não pode ser seu dinheiro lesado, né, que é a parte mais fraca disso, mas o Estado paga duas vezes. Ele paga para a OS não cumpre seus compromissos, e depois ele tem que pagar para o trabalhador de novo. Então, assim, numa outra perspectiva, né,
O Estado também está pagando 2 vezes e na relação seletista também, não só com os concursados, mas também com os trabalhadores de carteira assinada. Doutor Jefferson, diante dessas factualidades e até mesmo do trabalho da promotoria, a gente já vê que na prática não funciona, né? A questão da gestão das organizações sociais. Mas como, não sei se todo mundo sabe, mas o doutor Jefferson também é professor, e em relação a pesquisas, porque na prática a gente já vê que não funciona e já tem um certo impasse aí no judiciário para tentar resolver essas questões, né? Mas há algum movimento de pesquisa científica, algo relacionado que tenta reforçar essa questão da gestão das OS? O que você pode falar sobre isso para a gente? Então, depois que as OS começaram a ser implantadas no Brasil inteiro, né, criou-se grupos de pesquisa em relação a isso, né? Inclusive, tem manuais de promotorias explicando como o funcionamento das OS e explicando para demais promotorias como entender aquilo e como identificar possíveis desvios ou não funcionamento das OS. Aqui o Cine Saúde também faz parte de um grupo de pesquisa junto com a Universidade Federal de Goiás, o professor Dr. Alexandre Leguiar, que tem um projeto de extensão que estuda o funcionamento das organizações sociais, especificamente em Goiás. Então, assim, inclusive a gente fez uma live, né? A doutora Zanalua participou uma vez para discutir conosco, com os estudantes da UFG e com os estudantes de saúde da UFG. Provavelmente são os estudantes que vão sair e vão ocupar as unidades de saúde em Goiás, são os estudantes que vão atender a população futuramente, já entendendo o funcionamento das OS. Então, assim, a pesquisa isso tem pouca coisa escrita até o presente momento, né? Mas, assim, porque é muito recente, mas já há muitos grupos e muita pesquisa em relação a isso. Se eu não me engano, a doutora participa do manual do Ministério Público sobre as OS. Tem um do terceiro setor, isso, né? Mas ele não trata especificamente OS, é das organizações da sociedade civil. Da sociedade civil. Doutora Fabiana, só aproveitando, Rafael, um pouquinho aí, queria só perguntar uma questão. No Rio de Janeiro, a gente teve a suspensão, né, do direito, digamos assim, do Estado, essa decisão foi do próprio Estado, de romper contratos com organizações sociais em função de desvios, de corrupções e de tudo aquilo que havia sido verificado no Estado do Rio de Janeiro. Existe alguma perspectiva, a gente sabe que do ponto de vista legal o STF permite, mas diante de tudo que vem acontecendo e da impossibilidade, de fato, do Estado, que tem demonstrado que não consegue fazer o controle das organizações sociais de forma devida, há alguma perspectiva legal de que o Ministério Público possa intervir também para que a gente possa garantir a não contratualização, ou essa perspectiva é absolutamente nula, depende realmente de vontade política do governo? Diante da decisão do STF, ele foi muito claro, o STF disse que a opção, né, a decisão sobre o percentual de serviços que vão ser prestados diretamente pelo Estado ou, né, pela iniciativa privada, o percentual de parcerias, isso é decisão política do ente. No Rio de Janeiro, houve uma decisão política nesse sentido, porque foi a Assembleia Legislativa que revogou o dispositivo, a lei, né, das organizações sociais e prorrogou a partir de 2024, salvo engano, que não sei se é agora 23 ou 24. Então, houve de fato ali um movimento político, né, de recuo nessa decisão diante da realidade que se instalou ali, porque o Rio de Janeiro, né, ele iniciou com esse modelo já muito antes de Goiás, já tinha esse modelo instalado lá, e eu penso que lá as coisas avançaram, assim, chegaram num ponto de insustentabilidade lá que acabou gerando isso. Aqui, eu penso que isso vai acabar acontecendo também, porque já está numa situação complicada de substituição, as substituições de OS têm sido mais recorrentes, né? Nós temos visto, recentemente teve, né, uma operação da Polícia Civil com uma OS. A gente está percebendo que as coisas estão realmente mais difíceis para o Estado, né? Especialmente nesse momento de substituição. Mas, assim, eu penso, nessa decisão política, né, e aí nós, do Ministério Público, não temos como interferir nisso, eu acho que a sociedade civil é a mais qualificada para isso, e nesse ponto eu acho que os conselhos de saúde precisam
estar mais ativos, precisam estar mais qualificados, ser de fato uma voz qualificada na gestão do SUS, porque hoje assim, a interferência, né, a participação dos conselhos tem sido um pouco negligenciada pelo Estado. Ele não tem dado a atenção devida a essa participação, né? Eu penso que essa interferência na vontade política tem de partir da sociedade e dos mecanismos constitucionais previstos para essa participação social na gestão do SUS, especialmente pelos conselhos de saúde, né? E, nesse ponto, eu acho que somente aí pode haver uma interferência nessa vontade política, mas a gente tem que considerar que, nessa decisão, sempre vai haver aquela ponderação, né? O Estado consegue prestar diretamente esse serviço? E aí vem a vontade política do Estado de prestar isso. A gente sabe, nós tivemos, antes, né, da implantação desse modelo, experiências muito complicadas, né, na gestão direta. Na gestão direta. Era de fato difícil. Eu não vou, assim, não acho que tem um certo grau de vontade de não realizar bem, e isso foi muito explícito na época para levar a transferência, mas existe também, sim, um aspecto que é difícil para o Estado. É um serviço que demanda uma atuação muito célere, muito rápida, que a burocracia estatal às vezes dificulta, né? E a legislação que a gente tem, né, especialmente no que diz respeito a compras, né? A nova lei de licitação, ela trouxe assim muito mais dificuldades, assim, incrementos para as compras do que a agilidade. E aí, nesse ponto, né, talvez a adoção de um modelo intermediário, né, que eu penso que é possível, porque o STF não disse que o modelo de parceria de organização social que é constitucional é esse que está aí, né? É possível ter um modelo intermediário em que o Estado participe mais disso, em que seja o serviço prestado por servidor concursado e os aspectos de gestão mais de contratações, de não serviço, de materiais, né, que é algo que sempre foi muito complicado, né? As licitações no âmbito da saúde geraram escândalos enormes, né? Não sei se vocês se recordam. E por um aspecto que, assim, não é só pela incompetência do Estado, é pela falta de consciência social da sociedade, porque as empresas farmacêuticas, as empresas de serviço se mancomunavam para elevar o valor dos produtos nas licitações. Então, sempre foi muito complicado isso para a gestão da saúde, mas é possível ter um modelo intermediário em que se preserve essa mão de obra, que para mim, como eu já disse, é o ponto mais complicado, que se possibilite uma qualificação dessa mão de obra, que não acontece hoje, porque hoje, com a terceirização, a quarteirização, os profissionais que são alocados para prestar o serviço, eles não são os melhores profissionais, né? Eles não são profissionais que são qualificados o tempo todo. Por quê? Porque a empresa que contrata esses profissionais, ou que faz a sociedade desses profissionais, não tem interesse de qualificar esses profissionais, porque isso é custo para ela. Por outro lado, se o Estado fizer essa qualificação, está investindo num profissional que, dali a 30, 40 dias, pode não estar mais prestando serviço. Então, por conta da rotatividade. Então, eu penso que é possível formatar um modelo que atenda mais a esse interesse da continuidade, da eficiência, da excelência do serviço, sem que, de fato, retorne a uma prestação direta que pode ser também difícil para o Estado diante da necessidade de rapidez nas aquisições, na prestação de serviços, que a legislação brasileira hoje ainda tem alguma dificuldade, né? Nós não temos uma legislação específica para compras da saúde. Na minha visão, acho que seria necessária uma legislação específica, porque é um tipo de serviço que exige uma agilidade que incompatível, às vezes, com os processos licitatórios, né? Enfim, eu acho que é preciso sentar e a participação social nesse sentido seria de extrema importância. Por quê? Porque a sociedade é que vai levar essas demandas. Fazer esse debate com a sociedade é indispensável. Eu penso que os conselhos de saúde são
o locus apropriado para isso. Doutora, só mais um detalhe, Rafael, você me desculpe aqui, está te atropelando hoje, mas eu queria aproveitar muito assim essa participação, doutora Fabiana. A senhora trouxe um aspecto que é muito caro para nós, que somos do movimento sindical, né, e acompanhamos também movimentos populares e o controle social. A gente tem algumas resoluções, inclusive sou conselheira de saúde também, e a gente tem várias resoluções no Conselho Estadual de Saúde, no Conselho Municipal de Saúde de Goiânia, assim, só para citar os exemplos, recomendando ao Estado, por exemplo, que faça concurso público, que substitua gradativamente a força de trabalho que hoje é precarizada por servidores concursados, mas nós não vemos essas resoluções tendo um poder de garantir que essas recomendações sejam cumpridas pelo Estado, né? Que recomendações ou que orientação o Ministério Público pode dar, inclusive, ao controle social, para que a gente possa tornar essas resoluções mais efetivas? A aproximação com o gestor, né, a conscientização do gestor do papel do Conselho de Saúde é fundamental, é o primeiro passo. Isso vai demandar, talvez, uma postura do próprio Conselho de se fazer presente, né, talvez questionar judicialmente algumas decisões que afrontem, não só porque as decisões que o Conselho exara, elas não são decisões aleatórias, sem fundamento, tem fundamento jurídico. E se isso afronta o ordenamento jurídico, eu penso que é necessário que sejam questionadas essas questões. Mas uma aproximação, tentar se fazer presente mais, buscar a qualificação, para que essa participação seja de fato qualificada, levar as demandas para os órgãos, né, e aí os órgãos de maior né, graduação na decisão, envolver a Procuradoria-Geral do Estado, enfim, envolver o próprio Ministério Público nesse trabalho de conscientização do gestor da necessidade e de ouvir, né, o Conselho de Saúde, que é, pela Constituição, o órgão que permite a participação social nessa gestão e que é fundamental e que é garantida, determinada constitucionalmente. É um processo, assim, eu não vou te falar assim, algo que vai se dar da noite para o dia. Não é, porque isso é algo cultural, né? Você falar assim, não, nós vamos a partir de amanhã, a partir do mês que vem, isso vai... Não é uma mudança imediata, mas é uma mudança que tem de ser construída. Nós temos de começar a buscar isso, e fazer valer isso, e é aquele ditado, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? É isso que a gente tem de fazer, né? Não é um processo, como eu disse, rápido, mas é algo que tem de ser construído insistentemente. Não pode, e sempre numa construção, né, positiva para frente, sem retrocessos. Todos aqueles que entrarem, né, que ingressarem, que passarem a fazer essa representação dos conselhos, têm de levar essa bandeira adiante, né? E é uma postura ativa de todos os representantes dentro do conselho, né? A conscientização talvez tenha de passar primeiro pelos integrantes do conselho, da importância do seu papel ali, e concomitantemente com a conscientização do gestor sobre essa importância. Um ponto aqui, acho que essa fala é muito significativa, né? Porque a gente entender que as organizações de sociedade civil foram enfraquecidas, inclusive, para não poderem participar disso, ou então suas decisões são simplesmente ignoradas, né? Uma das coisas que a gente discute muito aqui no Centro de Saúde é justamente a mesa de negociação do SUS, né? Para conseguir falar com o gestor público e apresentar as demandas dos trabalhadores e da gestão como um todo. E muitos gestores simplesmente negam a ceder numa mesa de negociação, porque não querem, de fato, saber o que está acontecendo, o que a entidade sindical que representa trabalhadores está a fim de falar ou de apresentar sobre isso, né? E a gente tem umas coisas que aconteceram nas OS que modificaram, inclusive, o entendimento do público externo. Porque daí, quando a gestão das unidades de saúde estava na mão do poder público, há uma intenção também de precarizar aquilo para depois trazer uma empresa e falar que era a salvadora da pátria, né? Então, as filas que estavam na porta dos hospitais, as filas físicas, se transformaram em filas virtuais.
Então, isso virou matéria de marketing para alguns jornais falarem que a gestão das OS fez zerar as filas. Só que a gente consegue ver que a quantidade de atendimento também não aumentou. Aumenta o valor investido enquanto orçamento, mas não aumenta a quantidade de atendimento das pessoas. Então, a diminuição da quantidade de leito de UTI, e eu estou falando propriamente antes da pandemia, né, fez com que as pessoas que fossem atendidas naquele leito de UTI virassem testemunhas positivas do bom atendimento das OS. Só que do outro lado tinha uma quantidade significativa de pessoas que não participavam daquele atendimento e que não eram ouvidas, não eram expressadas e tudo mais. Então, assim, a sociedade civil como um todo não sabe o que está acontecendo e os conselhos de saúde, tanto estadual quanto municipais, quando tentam apresentar essas demandas, são ignorados ou são sufocados pela administração ou pelas próprias empresas que tendem a discutir isso. Rafael, eu acho que uma coisa seria importante para o ouvinte, que a Neia e a doutora falou sobre terceirização, quarteirização e quinteirização, né? Explicar mais ou menos como funciona esse processo para o ouvinte entender, né? Que antes a gestão dos hospitais era propriamente do Estado. Então, o Estado contratava as pessoas por concurso público, ou então um PSS, né, um processo seletivo simplificado, contrata as pessoas por um contrato temporário um pouco rápido. Mas o objetivo sempre foi o concurso. Até aí era assim. Com as organizações sociais começam a contratar esses trabalhadores por carteira assinada, que foi a problemática que ela colocou. A SOS sai, o trabalhador é demitido, e o Estado não pode pegar aquele trabalhador de carteira assinada e contratar ele diretamente. Só que o que está acontecendo hoje, a gente está em outra fase. Existem cooperativas, que são, a gente chama de falsas cooperativas, que não exercem o poder de cooperativa mesmo, que a cooperativa seria eu, o Rafael, a doutora trabalhando junto, a gente dividindo a gestão e dividindo o lucro, né? As cooperativas, a gente chama de falsa cooperativa, que ela não funciona assim. Ela contrata um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um técnico de radiologia, coloca ele para trabalhar na